Então, continuando a lição aí, a gente está falando de Amaleque, que ele escreveu muito sobre Mosia, e Mosia era realmente um grande homem, muito inspirado, um grande profeta, que traduziu as placas, descendentes, e por ele saber que Mosias era um profeta de Deus, um homem temente a Deus, ele deu os registros para Benjamim, né, que era o filho de Mosia, porque Mosia tinha morrido. E Benjamim era um homem justo, né, igual ao pai. E ele pregou muito ao povo. E aí Amaleque fala do grupo que foi habitar, fala de um outro grupo de pessoas que foi habitar na terra de Nef, ou seja, daquela terra que estava abandonada, que tinha sido abandonada pelo rei Mosias, que o rei Mosias tinha fugido de lá, provavelmente por causa dos lamanitas que estavam atrás dele naquela parte da terra. O rei Mosias saiu da terra de Nef e foi viver, né, num lugar que depois eles vão chamar de Zaraíma. Então ele sai de lá porque os lamanitas estão atrás deles. E o que faz esse outro povo, né, essa outra comunidade do povo de Nef? No versículo 28 e 29 do livro de Homem, ele fala, Amaleque fala, que uma parte do povo saiu, né, de onde eles estavam e foram viver na terra de Nef, ou seja, um pedaço de terra que já estava na mão dos lamanitas, no poder dos lamanitas. E o que eles fizeram para isso acontecer é uma outra história que vai ser contada lá na frente no livro de Mormon no futuro, que é a história de Zenife, de seu povo, depois de Lime, de Noé, e aí entra o rei, o profeta Binádio, toda aquela história aconteceu nesse lugar, né, desse grupo que saiu da terra e foi habitar a terra de Nef. Então acaba o livro de Omni e entra as palavras de Mormon, que é uma ligação entre a tradução e o resumo das placas menores e das placas maiores. As placas maiores foram reduzidas, traduzidas por Mormon. Tá? E ele fala que testemunhou, né, na época que ele está escrevendo, ele está falando do futuro, 385 depois de Cristo, que ele testemunhou a destruição de todo o povo de Nef, pelos Amanitas. E ele fala que na época que ele estava escrevendo, ele pegou os registros de Jacó até o rei Benjamim, como as placas menores de Nef, e ele viu que era muito agradável a leitura, que tinha muitas profecias sobre Jesus Cristo. Ele já se agradou muito da leitura e ele guardou essas placas menores junto com os próprios registros que ele estava fazendo, por um propósito que ele não sabia qual era, que era desconhecido. Então nós vemos de novo a mesma coisa que aconteceu com Nef. Nef falou: eu estou fazendo as placas menores, né? Depois que ele já era adulto, ele falou isso. Eu estou começando a fazer as outras placas por um motivo que me é desconhecido, por um sábio propósito de Deus que eu não sei qual é. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Isso Nef falando. E agora vem Mormon falando a mesma coisa. Eu vou deixar esses registros de Nef aqui junto com os meus. Eu não sei porquê. Eu sei que é um sábio propósito do Senhor, mas eu não sei qual é a razão específica. Mas eu vou cumprir isso porque me é sussurrado pelo Espírito de Deus. Sabe? A gente sabe porque isso aconteceu, porque esses profetas foram inspirados a fazer isso, porque quando Joseph Smith estava traduzindo, ele escreveu algumas páginas e traduziu essas placas, e escreveu 116 páginas traduzidas, e ele deu, né, essas páginas traduzidas a Martin Harris, que desejava, né, que isso fosse apresentado para professor, para autoridade no assunto, que entendesse de linguística e para que pudessem dar um atestado, uma veracidade daquilo que estava sendo feito nas placas, daquela tradução que estava sendo feita nas placas. E aí aconteceu tudo aquilo, a história segue, né? Ele perdeu as páginas
e ele perdendo as páginas. Isso trouxe muito transtorno para Joseph Smith, para ele próprio, porque as pessoas que pegaram essas páginas, né, elas iriam esperar Joseph Smith traduzir para depois desnaturar, para corromper aquilo que ele havia traduzido, para jogar isso nas costas de Joseph Smith, para perseguir ele. Então o Senhor, em sua sabedoria, disse para Joseph Smith: não vai traduzir mais essas placas maiores que você está traduzindo. Você vai traduzir o outro registro, ou seja, as placas menores de Nefe. Então esse era o motivo pelo qual o Senhor mandou Nefe fazer essas placas. Porque ele sabia que essas placas seriam as traduzidas. Seriam aquelas que seriam dadas como livro de Mórmon. É o plano B do Senhor. Então o Senhor já tinha um plano B, né, há muito tempo atrás, né? E já tinha mostrado isso para dois profetas, né? Para Nefe e também para Mórmon. Então a gente vê que o Senhor, mais uma vez, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Antes da coisa acontecer, ele já sabe, né? Então a gente que está apavorado aí, tá apreensivo, né? Alguns apavorados, alguns desesperados, mas a maioria tranquilo, né? Sereno, porque isso já estava profetizado. As coisas que estão acontecendo hoje, o Senhor já sabe, já tem o remédio para isso. Se a gente precisar passar por provações agora, vai ser necessário. A gente tem que orar e jejuar, como o profeta mandou. Hoje é o dia de jejum, para que essa praga passe, esse vírus vá embora e que nós consigamos passar por isso firmes na fé, sem destemor, né? Continuarmos firmes aí, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor já tinha planejado isso. Não é uma surpresa para ele. Não é uma coisa, aconteceu agora, o que que eu... Ele não é remediativo, né? Ele é proativo, ele já sabe o que ele tem que fazer antes disso acontecer. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é Deus, ele é todo poderoso, ok? O livro de Mórmon fala constantemente sobre isso. Em todas as lições, mostra como Deus sempre está à frente e sempre tem a solução para todos os problemas. Basta que nós confiemos em Deus. Tá? Mormon então continua, né? Ele fala das placas maiores, do resumo que ele faria, e também das placas menores, que era o resumo de Nefe, que ele iria guardar os dois para um sábio propósito, que era desconhecido a ele. E ele continua falando que esses registros seriam preservados porque as coisas que estão escritas neles são grandes, né? Ou seja, nós sabemos que são grandes porque é o livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon é a plenitude do Evangelho, o livro mais correto da face da terra, né? E que nós seríamos julgados pelo livro de Mórmon nos últimos dias. Versículo 11 das palavras de Mórmon. De novo esse conceito, nós seremos julgados pelos livros, pelas escrituras, pelo livro de Mórmon. Tá? E no versículo 13 a 18, ele termina o livro Palavras de Mórmon falando sobre o rei Benjamim, que era um santo homem, assim como Mosias, né, seu pai. E o rei Benjamim, a gente já começa Mosias, né, falando da última parte do reinado do rei Benjamim, de ele idoso já, passando o reinado para o seu filho Mosias. Mas a gente se esquece desse versículo aqui. A gente só tem um versículo para falar do reinado de Benjamim, novo, né? Mais novo. E ele teve que combater muito, ele teve que guerrear. E ele usou a espada de Labão, aquela espada antiga que Nefe tinha cortado a cabeça de Labão. Ele está usando essa espada mais ou menos 300 a 320 anos depois de que Nefe pegou essa espada. Você vê que o Senhor preservou essa espada, né, como um símbolo, né, do Evangelho, né? E eles usaram essa espada para se defender dos lamanitas. E o rei Benjamim teve que lutar muito, teve que batalhar muito para estabelecer a paz na terra. Por quê? Porque ele enfrentou muitos falsos cristos, muitas insurreições e muita rebeldia dentre os nefitas também. Ou seja, muitos nefitas
como a gente vai ver na história, infelizmente, na história de todo o livro de Mórmon, se rebelavam contra os líderes, contra os profetas, e também, às vezes, se juntando com os lamanitas, se rebaixando ao estilo de vida, né, material e sem Jesus Cristo, né, se afastando da igreja. Então isso é uma constante no livro de Mórmon. Vira e mexe acontece isso, e aconteceu com o rei Benjamim também. Ele teve que lutar muito e vencer todo esse cenário negativo que foi criado pelos nefitas que se rebelaram. Enfim, o que acontece aqui é um resumo do que vai acontecer no resto do livro de Mórmon, né? Ele não muda, parece um círculo vicioso. Os nefitas, eles são abençoados, eles prosperam quando eles praticam o bem. E depois eles começam a se corromper com a riqueza, a se tornar orgulhosos e a cometer graves pecados. E eles voltam e parte deles são destruídas, eles voltam, se arrependem e eles prosperam e são abençoados de novo. E existe um círculo vicioso, não sai disso. Mas por muitos séculos eles foram preservados, eles só foram destruídos, né? Como diz Mormon, nas palavras de Mormon, por volta de 380 a 400 anos depois de Cristo. Então a palavra dos profetas e dos servos de Deus preservou os nefitas por muitos séculos. Porque se não fosse pela palavra de Deus, pela demonstração constante de Deus e pela manifestação do seu Santo Espírito que os mantinham na linha, eles já teriam sido destruídos há muito tempo. E assim a gente vê que Deus é muito amoroso, que Ele é muito paciente conosco. Ele nos preserva, Ele nos guia, Ele nos estende a mão dia após dia após dia, com muita paciência, com muita longanimidade. Por isso nós devemos ser gratos, porque na nossa vida Ele também tem muita paciência conosco, porque nós precisamos de Deus continuamente, e nós estamos sempre pecando e fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, estamos sempre nos arrependendo, e Ele é muito condescendente para conosco, Ele é Deus e Ele é muito paciente. Eu termino aqui então essa lição. Veja quão profundo esses ensinamentos, eles são poucos, mas eles são muito profundos, e cada vez que a gente entende mais, a gente vê que Deus tem um plano para todas as pessoas, para mim, para você, para os lamanitas, para os nefitas, para os gentios, né? Para a China, para o Japão, para a Índia, para aqueles que não são cristãos, mas teriam o reino celestial se desse a oportunidade para que eles nascessem numa nação cristã, mas eles não tiveram essa oportunidade. Ninguém é esquecido pelo Senhor. O Senhor tem um plano eterno, maravilhoso, abrangente para todos os seus filhos. Isso é maravilhoso, a gente vê os detalhes e as nuances desse plano quando a gente estuda e lê o livro de Mórmon, né? Como o Senhor tratou os nefitas, os lamanitas, na grande logística do plano de salvação. Ele coloca um filho aqui, um filho acolá, um outro filho lá longe, mas ele se lembra de todos os filhos. Ele dá a condição aos filhos dos homens para que vivam aqui na terra, para que um dia voltem à sua presença. Irmãos, ninguém poderia ter escrito esse livro e nem traduzido se não fosse por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. Esse livro é maravilhoso, ele contém a plenitude do Evangelho eterno. E por isso a nossa é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Porque tem a plenitude do Evangelho, o Evangelho restaurado, o sacerdócio trazido à terra novamente. O Senhor chamou um profeta de novo, nos tirou da apostasia, e hoje nós temos um profeta e 12 apóstolos. Enfim, nós temos as ordenanças do templo, nós temos tudo o que precisamos para um dia voltar à sua presença e ter a vida eterna. Tudo o que nós precisamos é cumprir com os mandamentos, é guardar os mandamentos, desenvolver a caridade e continuar perseverando até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.